Carlos IX da França, a noite de São Bartolomeu. O Carlos IX, ele era o terceiro filho do Henrique II, com a Catarina de Médici, e nasceu em 1550. E após a morte do seu irmão, o Francis II, em 1560, ele assumiu o trono, com apenas 10 anos, sob a regência da sua mãe, a Catarina de Médici, e também da forte influência dos irmãos Guises. Ele teve uma boa educação. Foi educado por Jacques de Amiot, que era um humanista e gostava de música e poesia. E alguns cronistas dizem que ele era casto até os 16 anos. E a partir daí ele tornou-se um devasso. Gostava de caçar e era violento. E tinha um temperamento débil e às vezes ele era gentil e cortês. E no mesmo instante se tornava colérico e dissimulado. Conta-se que certa vez ele, vindo de uma caça com seus amigos e guardas, ao passar pela beira de um rio, ele encontrou um grupo de moças e rapazes que possivelmente eram namorados. Então ele atacou os rapazes e depois estuprou as moças junto com seus amigos. Como vimos no vídeo do Francis II, a França encontrava-se em uma ferrenha disputa religiosa entre católicos e huguenotes, que eram protestantes. E em 1562, a Catarina de Médici e o chanceler fizeram assinar o Edito de Saint-Germain, com o intuito de apaziguar as tensões religiosas entre os nobres protestantes liderados pelo Condé, que a essa altura contava com 1/3 dos nobres, e os católicos, que eram liderados pelos Guises. E esse edito dava aos protestantes o direito de se reunirem no exterior das cidades fortificadas. Também a admissão em serviços públicos e outros empregos. E também o casamento da Margot, que era filha de Catarina e irmã do Carlos IX, com o Henrique de Navarra, que era príncipe de Navarra, filho de Joana de Navarra, que provocou o ódio entre as duas comunidades. E o Parlamento de Paris recusou-se a retificar o edito. Em 1º de março de 1562, o Francisco de Guise, que viajava com suas tropas, passava pela cidade de Vasse e resolveu parar para assistir uma missa. No celeiro que pertencia à igreja havia um culto huguenote. Daí ele ordenou que seus soldados expulsassem o povo que lá assistia ao culto. E então houve uma resistência. E os huguenotes responderam à truculência com pedras. E uma dessas pedras atingiram o duque. Então o duque ordenou que incendiassem o celeiro. Daí morreram dezenas de pessoas e feriram outras tantas que estavam desarmados. Esse fato foi conhecido como o Massacre de Vasse. Originou a primeira guerra de uma longa série de guerras religiosas na França. Então, os Bourbons, liderados pelo príncipe de Condé, alegou que o edito havia sido quebrado. Daí o Condé foi obrigado a fugir da corte. Organizou uma espécie de protetorado sobre as igrejas protestantes e começou a guarnecer cidades estratégicas. E houve confrontos em Rouen, Dreux e Orleans. E durante essa primeira guerra, o Antônio de Navarra, pai do Henrique de Navarra, acabou morrendo no cerco de Rouen. O Francisco de Guise foi assassinado em 1563 por Petro de Maurier, a mando de Coligny, durante o cerco de Orleans, e foi substituído pelo seu filho Henrique I de Guise, como o Duque de Guise e também como Conde de Eu. Em 1569, o príncipe de Condé, que chefiava os protestantes, acabou sendo preso na Batalha de Jarnac.
e mais tarde executado. E o comando dos Huguenotes passou para o Henrique de Navarra e também o Coligny. O Henrique de Navarra, que mais tarde seria o rei Henrique IV da França. Ele pertencia à família Bourbon, do ramo de Vendôme. O Coligny era sobrinho do Montmorency, que havia tido grande influência no reinado do Henrique II. Ele também lutou na campanha italiana em 1544 e foi nomeado general da infantaria em 1552. Também lutou contra a Espanha, onde foi preso por 2 anos e se converteu ao protestantismo. E quando começaram as guerras religiosas, ele se juntou com os protestantes. Em 1566, o rei Carlos V conheceu Maria Tucci, que era uma bela mulher. Daí ele ficou encantado por ela. No início ela resistiu às suas investidas, o que o deixou ainda mais encantado. Daí ele pediu ajuda à sua irmã Margot, que mais tarde viria a ser a esposa do Henrique de Navarra, o Henrique IV, futuro rei da França. E ela, Margot, tornou a Marie sua dama de honra. A Marie, ela tinha um amante, que era o Molique. Então o Carlos IX fez uma festa e convidou várias damas, entre elas a Marie, e ordenou ao capitão da guarda que contratasse uns ladrões, uns punguistas. E no meio do baile, os punguistas roubaram os pertences das damas e entregaram ao rei esses pertences. Então o Carlos encontrou entre esses pertences uma carta de Molique a Marie, que era muito comprometedora. E daí ele, mostrando a Marie essa carta, que a defamaria na corte, ele exigiu que ela rompesse com o Molique, em troca do seu silêncio. E ela foi obrigada a terminar o seu caso. E mais tarde ela acabou se tornando amante do rei. A Marie era protestante e acabou exercendo também uma grande influência sobre o Carlos IX, a ponto de indicar o Gaspar de Coligny, que era um famoso general huguenote, como ministro privado do rei. E o Coligny passou a ter uma grande influência sobre o rei e um grande poder na corte. Então a Catarina, ela, sabendo dessa grande influência da Marie sobre o rei, resolveu casá-lo com Isabel em 1570. Mas a Marie continuou com muita influência, e também o Coligny. O Coligny, ele pretendia declarar guerra à Espanha, que era um estado católico, influenciar o rei a reunir um exército combinado entre católicos e protestantes contra a Espanha. Ele também apoiou o envio dos huguenotes ao Brasil, onde pretendia estabelecer uma colônia. Daí a sua influência pôs Catarina de Aragão e os Guises em alerta. Com a intenção de amenizar os conflitos, foi acordado o casamento de Margarida de Valois, que era Margot, irmã do rei Carlos IX, com Henrique de Navarra, que era filho de Joana de Navarra, a rainha de Navarra, e um dos líderes protestantes. Em meio a essa negociação, a rainha de Navarra, Joana, veio a falecer em 9 de junho de 1572, aos 44 anos. E houve uma grande desconfiança de que ela havia sido envenenada por Catarina de Médici. O Henrique passou a ser o rei de Navarra. E existe também uma desconfiança de que todo esse cenário de casamento e tal foi premeditado pela Catarina, porque no dia do casamento, vários líderes protestantes e simpatizantes também compareceram às bodas. Alguns cronistas, como Alexandre Dumas, descrevem a Margot como uma mulher ninfomaníaca, incestuosa, promíscua, enfim. Porém, outros historiadores a descrevem como uma mulher muito culta, generosa, que falava vários idiomas, e se relutou a casar-se com Henrique, que era um homem do campo e tal.
Os Guises não estavam satisfeitos com o casamento da Margot e Henrique de Navarra. Inclusive o Henrique de Guise tinha um caso com a Margot e pretendia se casar com ela para estreitar ainda mais os laços entre a sua família e os Valois. Porém, essa união tinha a oposição da Catarina de Médici e também do rei Carlos IX. Aconteceu o casamento entre Henrique de Navarra e a Margot em 18 de agosto de 1572, e o casamento ele se fez contra a vontade da Margot, que precisou ser empurrada pelo rei na hora de seu sim. Depois de uma pomposa festa, vários huguenotes se encontravam em Paris, e a Catarina, em 22 de agosto, mandou o Maurevel, um assassino profissional, assassinar o Gaspar II de Coligny. Mas a tentativa foi fracassada. Ele ficou ferido e tal. E o Carlos IX foi lá visitá-lo e prometeu investigar a tentativa de crime. E a Catarina, aproveitando a estabilidade emocional do rei, o convenceu que os huguenotes estavam tramando uma retaliação contra ele. E daí, numa explosão de raiva, o rei ordenou a morte de todos os líderes huguenotes, incluindo Coligny, e onde houve um grande massacre conhecido como a Noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572. Os mercenários do Henrique de Guise atacaram Coligny em sua casa e o defenestraram da janela, e depois cortaram a sua cabeça, enfim. Daí foram assassinados milhares de protestantes. Durante 3 dias houve uma avalanche de sangue e morte em Paris e um grande pânico entre a multidão. O massacre começou em 24 de agosto e durou até outubro, se estendendo a outras cidades francesas, como Toulouse, Bordeaux, Lyon, Bordeaux, Rouen, enfim. Cadáveres eram jogados nos rios e com isso houve também contaminação e mau cheiro, enfim. E estima-se que cerca de 70 a 100 mil pessoas morreram. E fontes da Igreja Católica falam em 2000. E a cabeça de Coligny foi enviada ao Papa Gregório XIII, que condecorou o rei com a Rosa de Ouro, uma honraria. E mais tarde mandou cunhar uma medalha comemorativa, mostrando um anjo empunhando uma espada. O Henrique de Navarra ele sobreviveu ao massacre e se escondeu nos aposentos do rei Carlos IX e teve que renegar sua fé. Ele acabou se tornando prisioneiro e fez um pacto de aliança com a Margot. E após esse massacre, o Carlos IX, que já era meio perturbado e tal, ele tornou-se uma pessoa amedrontada. Daí o Henrique de Navarra foi prisioneiro e seus compatriotas conseguiram o apoio da Inglaterra e Holanda para um plano de fuga do Henrique. E durante uma caçada de javali, o qual ele foi convidado a participar, e a intenção dessa caçada era assassinar o Henrique, que acabou salvando a vida do rei Carlos IX, após ele cair do cavalo e ser atacado por um javali. Daí o rei passou a protegê-lo, mas pouco tempo depois ele conseguiu fugir, com a ajuda de Margot e de seus compatriotas. O rei Carlos IX morreu em 30 de maio de 1574, 2 anos depois da Noite de São Bartolomeu. Morreu de tuberculose, mas especula-se também que ele foi envenenado por sua mãe, a Catarina de Médici, por engano, na tentativa de envenenar o Henrique de Navarra, e foi substituído por seu irmão mais novo, o Henrique III, que era o preferido da sua mãe. O Carlos deixou um filho bastardo e teve com sua amante, a Marie de Touche, e suas últimas palavras foram: quanto sangue, quantos crimes, que Deus perdoe o mal que eu fiz. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.